Você já se perguntou o que realmente acontece na mente de uma mulher quando você decide do nada parar de procurá-la? Não estamos falando de joguinhos ou manipulação, mas de algo muito mais profundo. Existe um ponto de virada silencioso, quase invisível, que muda completamente a forma como ela te enxerga. E é nesse exato momento, no silêncio, na ausência, que muitas verdades vêm à tona. Fica comigo até o fim, porque entender isso pode não só te poupar de decepções, mas também te dar o tipo de clareza que transforma completamente a maneira como você se relaciona. Pensa numa situação comum. Você vinha se esforçando, mandando mensagens, ligando, estando presente. Aí um dia, resolve parar, sem aviso, sem grandes explicações. A primeira coisa que geralmente acontece é o choque. Ela estava acostumada com sua presença constante, e quando isso some, algo começa a incomodar. O ser humano, por natureza, busca entender o que mudou. Quando uma rotina quebra de forma repentina, a mente dispara perguntas. Por que ele sumiu? Será que eu fiz algo? Esse momento de incerteza costuma ser o primeiro sinal de que sua ausência está fazendo barulho, mas não para por aí. Logo depois, pode vir aquele sentimento estranho de vazio. Não é dependência, é costume, é rotina. Quando você some, abre um espaço, e esse espaço começa a pesar. Nesse intervalo, ela pode começar a olhar com mais atenção para aquilo que vocês tinham. E aí algo curioso acontece. Aquilo que antes era só mais um gesto seu, começa a ganhar outro significado. Você não está mais lá mandando aquele bom dia, não está mais comentando as coisas dela, não aparece mais. E de repente, o que parecia natural agora causa incômodo. O seu silêncio fala, e fala alto. É nesse momento que ela pode se ver olhando para dentro, tentando entender por que essa ausência mexe tanto. Muita gente já passou por isso. E se você estiver entre elas, sabe bem como é. Quando você para de correr atrás sem explicações, sem drama, o que você transmite é muito claro. Você tem domínio sobre o que sente. Você não precisa gritar isso aos quatro ventos, porque suas atitudes mostram. E esse tipo de postura é difícil de ignorar. A ausência não é só física. Tem um peso emocional que muitas vezes desperta mais do que palavras. Ela começa a perceber coisas que antes passavam batido. E aí entra um ponto crucial: o mistério. Quando você está sempre ali, sempre respondendo, sempre disponível, não sobra muito espaço para a imaginação. Mas quando você recua, quando sai de cena, algo diferente acontece. Ela começa a se perguntar, começa a imaginar. E acredite, é no silêncio que muitas vezes a curiosidade vira interesse de novo. Agora, nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Isso é importante dizer. Tem mulher que, ao notar seu afastamento, vai sentir alívio, especialmente se não estava tão envolvida assim. E tá tudo certo. Cada um sente de um jeito, mas outras vão parar, vão refletir, e aí sim podem começar a enxergar com clareza aquilo que antes parecia comum. Sua atenção, sua presença, o cuidado que você tinha. Esse sentimento de falta nem sempre é sobre você em si. Às vezes, é sobre o que você representava. Aquele apoio em dias difíceis, o carinho sem cobrança, a presença sem pressão. E esse tipo de ausência pesa. Tem situações em que ela até tenta se reaproximar, mas independente disso acontecer ou não, existe algo que você precisa entender de uma vez por todas. O seu valor não depende disso. Não depende do retorno, da resposta, da mensagem que vem ou não vem. Porque quando você escolhe parar de procurar, o recado que está sendo enviado é muito maior do que parece. Você não está apenas mostrando que sabe o momento de parar. Está mostrando que sabe se respeitar, que reconhece o próprio valor, que entende que sua energia tem limite e que não vai continuar oferecendo isso a quem não soube perceber antes. Essa postura não é sobre ego, é sobre clareza e, acima de tudo, sobre amor próprio. Mas e você? Já parou para se perguntar como se sente ao tomar essa decisão? Porque existe uma diferença entre se afastar por orgulho e se afastar por consciência. Quando você escolhe parar de procurar alguém, está dando um passo em direção à sua independência emocional. E isso é algo raro, necessário e poderoso. Gente muitas vezes vai atrás de alguém não porque realmente quer estar com essa pessoa, mas porque existe um buraco interno, um silêncio incômodo, e a gente se engana achando que o outro vai preencher isso. Só que não vai, nunca vai. Esse trabalho é seu.
É você quem precisa se olhar com honestidade, encarar esse vazio e aprender a preenchê-lo por si mesmo. Quando você deixa de correr atrás de alguém, começa a ter espaço para trabalhar em si, para curar feridas que talvez nem soubesse que estavam abertas, para crescer, para se transformar. E esse processo é valioso mesmo que seja desconfortável no começo. Pense comigo, se alguém realmente enxergar o valor do que você oferece, você não vai precisar implorar por atenção, não vai precisar se provar o tempo todo. Conexões verdadeiras acontecem quando os dois estão no mesmo ritmo, no mesmo desejo, na mesma entrega. Qualquer coisa diferente disso é desequilíbrio, e desequilíbrio cobra caro. E se mesmo depois do seu silêncio, ela não demonstra nenhum sinal de que sentiu sua falta, a resposta é direta. Siga em frente, sem hesitar. Quanto mais você insiste em alguém que não te valoriza, mais você se distancia das possibilidades que poderiam de fato te fazer bem. O amor próprio não é uma frase bonita de rede social. É um compromisso que você assume todos os dias com você mesmo. É um lembrete constante de que merece algo recíproco, algo real, algo que não te faça se diminuir. E é aí que entra uma virada sutil, mas poderosa. Com o passar dos dias, sua ausência começa a ganhar outro peso, porque o silêncio tem impacto. Ele não faz barulho, mas faz pensar. Em muitos casos, ela pode até sentir alívio, principalmente se o envolvimento estava sendo mais um peso do que uma escolha. Esse distanciamento dá a ela um tempo para reorganizar a mente, repensar prioridades, reconectar-se com ela mesma. Mas, se havia verdade nos seus gestos, se o que você entregava era sincero, existe também a chance de que um vazio surja. E esse vazio não aparece de forma escandalosa. Ele aparece no cotidiano, no celular que não vibra mais com a sua mensagem, na lembrança de um lugar que vocês frequentavam, na rotina que já não é mais a mesma. E é aí que aparece um detalhe interessante: o valor percebido. Quando você se afasta, dá a ela a chance de ver com mais clareza o espaço que você ocupava. E quanto mais disponível você era, menos evidente esse espaço parecia. Mas o silêncio escancara o que antes estava despercebido. Nesse ponto, uma nova emoção pode surgir. A dúvida: por que ele parou de me procurar? Será que já está com outra pessoa? Será que nunca se importou de verdade? Essas perguntas têm um peso. Elas incomodam, mas ao mesmo tempo, despertam algo que talvez estivesse adormecido: a curiosidade. E curiosidade, muitas vezes, é o primeiro passo para o interesse. A incerteza mexe, e quando mexe, movimenta. O quanto isso vai afetar depende de alguns fatores. Depende da intensidade da ligação que vocês tinham, do tempo que passaram juntos e de quão sincera era essa conexão. Se tudo ainda era muito superficial, talvez seu afastamento passe batido. Mas se havia algo mais profundo ali, a sua ausência não vai ser ignorada tão fácil assim. Agora vale ressaltar algo importante. Tudo isso não é um jogo. Não é sobre provocar ciúme ou tentar provocar reações. Não se trata de manipular sentimentos ou criar estratégias para ganhar atenção. É sobre recuperar seu próprio equilíbrio. É sobre dizer para si mesmo com clareza: isso me afeta, mas eu escolho me respeitar. Quando você decide se afastar, não está desistindo, está escolhendo se preservar. Está dizendo: não aceito menos do que mereço. E essa atitude carrega uma firmeza que fala por si. Ela mostra que você não precisa de aprovação externa para se sentir inteiro. É exatamente essa postura que transmite confiança. Não aquela confiança superficial, de quem fala alto e parece seguro em público, mas aquela que vem de dentro, de quem sabe o próprio valor mesmo no silêncio, mesmo na ausência. Eu não preciso de você para ser feliz, mas escolho estar com você porque sua presença me acrescenta. E essa diferença muda tudo. Quando você deixa de correr atrás, abandona o papel de quem implora por atenção, passa a ser alguém que entende o próprio valor e decide com consciência onde vai investir seu tempo e energia. Essa mudança de postura altera toda a dinâmica, porque você já não está tentando conquistar algo a qualquer custo. Está escolhendo e não se sujeitando. E acredite, isso é notado. Quando uma mulher percebe que você não está disposto a aceitar sobras de afeto, ela começa a te olhar de outro jeito. E não é só sobre interesse, é sobre respeito. Ela pode começar a se questionar: o que há nele que o faz tão seguro?
Por que ele não precisa da minha atenção para se sentir validado? E essas perguntas, embora simples, carregam uma força enorme, porque elas nascem do contraste, do silêncio, da ausência. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você para de procurar, transmite uma mensagem clara. Você é completo. Não está buscando alguém para preencher seus vazios, mas para compartilhar o que você já construiu dentro de si. Esse tipo de maturidade é raro. Reflete alguém que se conhece, que tem clareza sobre o que quer, e mais ainda sobre o que não aceita. E isso pode provocar nela um momento de reflexão, um ponto de virada. Talvez, ao perceber sua ausência, ela comece a pensar se realmente valorizava sua presença, ou se só estava acostumada com a ideia de que você estaria sempre ali. Isso pode despertar nela uma vontade de retomar o contato, de mandar uma mensagem, de se aproximar, porque quando algo começa a fazer falta é sinal de que tinha relevância, mas nem sempre será assim. Há casos em que ela simplesmente seguirá em frente, e isso não significa que você falhou. Muito pelo contrário, significa apenas que ela não estava disposta ou pronta para reconhecer o que você trazia. E nesse caso, o melhor que você pode fazer é continuar seu caminho, sem apego, sem drama. Você não perde nada ao se afastar de quem não te valorizou. Você se protege e ainda deixa uma impressão, porque a forma como alguém sai da vida do outro diz muito. Quando você se afasta com tranquilidade, com respeito, sem fazer escândalo, transmite algo forte. Você está bem consigo mesmo. Você não depende da validação do outro para seguir em paz. E essa é uma lição que não serve só para ela, serve para você também. Cada vez que você escolhe não insistir em algo que não te faz bem, está se fortalecendo, está se reconhecendo como alguém que merece mais. Essa mudança, ainda que sutil, transforma sua forma de se ver. Você começa a se enxergar como alguém que tem valor, que tem o que oferecer e que não vai se contentar com pouco. E quando você passa a se ver assim, o mundo também muda a forma de te enxergar. Além disso, ao deixar de perseguir quem não te corresponde, você começa a abrir espaço. Espaço para novas pessoas, novas experiências, novas oportunidades. Energia que antes era desperdiçada tentando ser notado, agora pode ser investida em algo que realmente vale a pena. Você, seus projetos, seus sonhos, seu crescimento. E à medida que você vai crescendo, você se alinha com pessoas que estão nesse mesmo ritmo. Pessoas que enxergam o que você tem a oferecer e estão dispostas a retribuir. Então, parar de procurar alguém não é sobre orgulho, nem sobre jogos. É sobre clareza, sobre entender que você merece estar em relações que te alimentem emocionalmente, que te elevem, que caminhem lado a lado com você. É sobre construir uma vida que você goste de viver, independentemente de quem esteja nela. E quando você começa a viver assim, tudo muda. Você se torna mais seguro, mais leve, mais conectado com aquilo que realmente importa. O ponto que muitas pessoas não entendem é que a ausência não é só deixar de mandar mensagem. É mais do que isso. É também deixar de estar presente emocionalmente. É parar de entregar energia a quem não sabe o que fazer com ela. Mas há um detalhe importante. Se ao se afastar você continua mandando indiretas, demonstrando desespero ou exibindo um vazio disfarçado nas redes sociais, o impacto da sua ausência se dilui, porque o silêncio perde o poder quando é barulhento. Agora, se você mantém uma postura firme, sem tentar chamar atenção, e mostra que sua vida segue com autenticidade, sua ausência se transforma em uma declaração poderosa e silenciosa. É crucial entender. Isso não é sobre manipular ninguém. Não se trata de fazer joguinhos para forçar uma mulher a sentir sua falta. É sobre criar um espaço de reflexão, tanto para ela quanto para você. Ao parar de procurar, você envia uma mensagem clara. Meu tempo e minha energia são valiosos demais para serem desperdiçados por quem não sabe reconhecê-los. E isso não é só uma postura externa. Esse posicionamento tem efeitos internos profundos, porque quando você deixa de se concentrar em correr atrás de alguém, você retoma o controle da sua vida. Volta a enxergar suas prioridades, seus projetos, suas paixões. Você começa a caminhar para frente ao invés de andar em círculos. E esse movimento, mesmo que pareça sutil no começo, transforma tudo. Porque você começa a crescer, começa a se reconstruir.
E quando você cresce, se torna naturalmente mais interessante, mais magnético. Não porque está tentando impressionar alguém, mas porque está vivendo de forma alinhada com quem você é de verdade. Claro, nem todas as mulheres vão reagir da mesma maneira. Algumas podem se sentir aliviadas com a sua ausência. Outras, curiosas. Algumas, talvez, nem sintam nada. Mas no fim das contas, isso não importa. O que importa é a forma como você escolhe lidar com essa ausência. Porque a única coisa que você realmente pode controlar é você mesmo. Quando você escolhe se priorizar, quando coloca sua saúde emocional acima de qualquer relação que não te valoriza, você constrói uma base sólida para qualquer futuro, seja com essa pessoa ou com alguém novo. Isso não é sobre ego, isso é amor próprio. E amor próprio não é só uma frase bonita de efeito, é prática, é ação. E o que significa, na prática, amar a si mesmo? É se ouvir, é respeitar seus limites, é não implorar por migalhas quando você sabe que merece um banquete. Amar a si mesmo é entender que a pessoa que mais precisa da sua atenção é você. É se cuidar emocionalmente, é escolher não se desgastar por quem não retribui. Quando você para de correr atrás de quem não te valoriza, você está exercendo esse amor. Está olhando no espelho e dizendo: eu não aceito menos do que mereço. E sabe o que acontece quando você faz isso? A forma como os outros te veem também muda, porque tudo começa por você. Quando você se enxerga como alguém valioso, os outros começam a enxergar também. Quando você se valoriza, você impõe, sem palavras, um novo padrão de como quer ser tratado. E isso não é só sobre atrair alguém. Vai muito além. É sobre construir uma vida plena. É sobre tomar decisões que te fazem bem, mesmo que essas decisões incluam deixar pessoas para trás. É sobre ser seletivo com quem você permite se aproximar. E isso cria algo raro: relacionamentos de verdade. Relacionamentos que têm troca, respeito e profundidade. Parar de procurar alguém que não te valoriza não é o fim de nada. É o começo. É o primeiro passo de uma jornada de reencontro consigo mesmo. Uma jornada de autodescoberta. E essa jornada, embora desafiadora, é incrivelmente poderosa, porque no processo, você começa a se reconectar com aquilo que realmente te dá sentido. Pode ser um hobby esquecido, um sonho antigo, uma nova meta. Você começa a se reconstruir, parte por parte, com coisas que te completam de verdade. E quando isso acontece, quando você começa a se preencher com experiências que te nutrem de verdade, algo muda. Você passa a se enxergar com outros olhos, começa a se sentir mais inteiro, mais leve, mais vivo. Você se torna alguém que não precisa de ninguém para ser feliz. E exatamente por isso, está pronto para se conectar com alguém de verdade. Quando você entende que parar de procurar alguém que não te... Quando você entende que parar de procurar alguém que não te valoriza não é perda, mas libertação, tudo muda. Você não está abrindo mão de algo valioso, está abrindo espaço para algo verdadeiro. Ao deixar de correr atrás, você passa a caminhar na sua própria direção. E esse é o maior ato de coragem que alguém pode ter: escolher a si mesmo. Você começa a se enxergar não como alguém que espera ser escolhido, mas como alguém que escolhe onde colocar sua energia, seu tempo e seu coração. E nessa escolha mora o poder, porque quem se valoriza não implora por atenção. Quem se ama não aceita migalhas. Quem tem clareza de seu valor só abre espaço para o que soma. Agora me diz, o que você vai fazer com essa consciência? Vai continuar se desgastando por quem não te vê? Ou vai começar a construir a vida que você merece? Comenta aqui embaixo. Eu escolho a mim, se isso ressoou com você, e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Aproveita e se inscreve, porque aqui a conversa é direta, real e sempre com um propósito: te ajudar a se tornar a sua melhor versão. Nos vemos no próximo. Até lá, valorize-se, porque ninguém vai fazer isso por você. Valoriza não é perda, mas libertação. Tudo muda. Você não está abrindo mão de algo valioso, está abrindo espaço para algo verdadeiro. Ao deixar de correr atrás, você passa a caminhar na sua própria direção. E esse é o maior ato de coragem que alguém pode ter: escolher a si mesmo. Você começa a se enxergar não como alguém que espera ser escolhido, mas como alguém que
que escolhe onde colocar sua energia, seu tempo e seu coração. E nessa escolha mora o poder, porque quem se valoriza não implora por atenção. Quem se ama não aceita migalhas. Quem tem clareza de seu valor só abre espaço para o que soma. Agora me diz, o que você vai fazer com essa consciência? Vai continuar se desgastando por quem não te vê? Ou vai começar a construir a vida que você merece? Comenta aqui embaixo. Eu escolho a mim, se isso ressoou com você. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Aproveita e se inscreve, porque aqui a conversa é direta, real e sempre com um propósito: te ajudar a se tornar a sua melhor versão. Nos vemos no próximo. Até lá, valorize-se, porque ninguém vai fazer isso por você.